Nesse vídeo eu vou separar os bastões que eu vou usar para prender os estandartes. Essas aqui são peças de mobiliário que eu fui guardando por achar bem interessante todo o trabalho que foi feito na madeira. E eu acho isso muito bonito e ia ficar bem interessante também nesses estandartes. Então, quando o móvel ou eu achava ou o móvel não servia mais, eu retirei essa parte toda das pernas que eram todas ornadas para poder fazer isso, utilizar de alguma forma no futuro, fazendo alguma escultura, alguma assemblagem. Mas essas, agora eu tô vendo qual vai servir para esses estandartes que eu tô fazendo no momento. É uma parte aí é de banco de desses de bar que são altos e outra parte é de um carrinho de bebidas de servir que vem com as rodas e eu achei interessante até deixar as rodas mesmo, que eu achei que dava um charme diferente para a peça. Tem também, como eu vou fazer um estandarte menor, tem uma peças, daí era um pedaço de uma mobília de banheiro e que eu retirei parte para usar e eu achei que seria interessante utilizar aquela parte. Só que eu não queria perder. Aí eu tô vendo, porque eu não queria perder essa madeira toda, já que eu queria usar. Essas aí são pedaços de um letreiro de VLT, né? Antigo, de um bonde antigo que eu comprei esses sinais num museu de bondes em Zurique. Achei bem interessante e eu comprei aquelas peças. Eu estou pensando em colocar nesse pedaço de madeira. Mas eu só coloquei ali porque eu estava pensando se eu ia precisar dessa madeira de cima também como parte da peça, mas eu decidi não utilizar. Então isso permitiu com que eu utilizasse essa peça como suporte para esse estandarte menor. Mas aí eu tô fazendo experimentos, né, de como ele ficaria, como seria a melhor forma de expor esse estandarte. Aí essas peças não estão coladas ainda. Talvez se eu colasse ficaria mais fácil para eu manusear. Mas aí eu também não estava certo se eu deixaria esses detalhes da maneira que são. E no final das contas, eu acabei não utilizando essa peça do jeito que é. O que eu fiz foi desmontar esse ornamento da parte de baixo e colar no próprio estandarte. Eu achei que ficou bem mais interessante. E, e porque esse pedaço de madeira estava ficando muito maior do que o estandarte precisava, o que cobria demais o estandarte e o que ele precisava ser. Nessa parte eu tô pensando em mudar o que eu estava usando de platibanda para colocar na parte de baixo ali, o que eu acabei optando por não fazer, mas aí novamente testando possibilidades de como dispor a peça. E esse pedacinho aí que era desse carrinho de bar foi o que eu acabei utilizando no final. Eu achei que ficou o tamanho perfeito para esse estandarte e, e achei que valorizou bastante também. E tem um contraste, né, da parte brilhosa das fantasias com essa coisa mais rústica, tanto do saco de café quanto da madeira. Esse aqui é um dos estandartes já com praticamente todo montado e eu tô vendo qual cabo ou qual desses pedaços de madeira vai ser o melhor para poder segurar essa peça. Eu vou ter que retirar esse suporte da parte de baixo
e parafusar essas duas peças juntas. Cortar o que não interessa e parafusar essas peças juntas. Mas apesar de ter esses pedaços esses buracos e esse desgaste do tempo, eu acho muito interessante. Eu acho que só adiciona para a peça final. Aí eu estava experimentando com outro pedaço, a parte da perna desse carrinho de bar, mas ele não é grande, não era grande o suficiente, e se eu colocasse os dois lados ia ficar grande demais. Então eu optei por só utilizar a outra possibilidade. Esse aqui eu tô vendo se esse pedaço vai servir para esse outro estandarte, que também aí já está todo praticamente montado. Eu achei que ia ficar, olha só como ia ficar muito legal com a roda aparecendo ali. Apesar de que eu não gostei que o laço ele cobre todo o adornado da madeira, né? Então eu achei que iria cobrir demais. Aí já é uma possibilidade melhor, porque mostra todo o trabalho na madeira. Mas novamente ele não é grande o suficiente. Eu teria que usar dois e cortar uma parte significativa deles para não ficar grande demais. Então não fiquei não sabia ao certo como fazer, se deixava o laço mais em cima do estandarte ou mais separado para poder valorizar todo esse trabalho que tem nessa madeira, nessa peça aí, que era a perna do carrinho. Esse aí é o terceiro estandarte, que eu também ainda não estava todo preso, eu estava ainda vendo qual seria a posição dessas outras duas, como se fossem asas que estavam caindo de baixo, ou dentes, né? Mas eu queria que ficasse esse pendente, meio que dando a volta, tanto no estandarte quanto no suporte. Então, eu estava aí vendo qual seria a melhor forma de posicioná-lo, e aí eu colocando mais alguns adereços que eu achei que complementariam. Apesar de eu esconder a- o texto ali que estava no saco de café, que eu queria que aparecesse, esconde um pouco, mas no final das contas eu achei que ficou legal dessa forma. E, e é legal que traz uma, um quê de descobrir o que estaria escrito ali, que também acho que é legal. Aí novamente eu tentando encontrar formas de fazer ele ficar bem totalmente entrelaçado nesse estandarte para ficar esse pendente caído, um pouquinho maior de um lado e menor do outro. E nisso eu ainda tenho que adicionar o elemento do bastão em si. Esse aí é um cabo de uma panela para torrar castanhas, que eu achei muito bonito e eu resolvi guardar. Aí eu utilizei a panela de uma maneira separada em outro trabalho e sobrou o cabo que eu guardei. Eu achei que ficaria bem interessante com essa peça. E ele é muito bonito e não está tão desgastado quanto os outros. Então ele tem esse verniz que eu também acho bem legal. E essa foi uma parte do processo de escolher os bastões. Espero que tenha curtido.